Donald Trump defende decisão de indultar envolvidos nos protestos violentos de 6 de janeiro de 2021, falando em pessoas que amam o país. Marco Rubio inicia política externa da administração Trump com reunião com países do Indo-Pacífico para contrariar crescente influência chinesa. A alta representante da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que a União Europeia deve aumentar as suas despesas com a defesa para se preparar para o pior. Greenpeace ganha batalha legal contra os Países Baixos sobre o uso de azoto. Se falhar metas ambientais, o país será multado em 10 milhões de euros. 2 mortos e 2 feridos em esfaqueamento em Aschaffenburgo, na Baviera. Suspeito de 28 anos foi detido. O recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a sua decisão de conceder clemência às pessoas condenadas por agressão a polícias durante o ataque ao Capitólio em 2021. O presidente aproveitou as primeiras horas na Sala Oval para apagar os registros de mais de 200 pessoas que se declararam culpadas de agredir polícias no Capitólio há 4 anos e libertou cerca de 1.500 pessoas condenadas por tentar derrubar o governo. If you look at the American public is tired of it. Take a look at the election. Just look at the numbers on the election. We won this election in a landslide because the American public is tired of people like you that are just one-sided, horrible people in terms of crime. You don't talk about all the people that have been killed. Pelo menos 140 polícias ficaram feridos depois de os apoiantes de Trump tentarem anular a eleição que deu a vitória a Joe Biden. Trump disse que as sentenças eram ridículas e excessivas, descrevendo os desordeiros como pessoas que amam o país. O presidente sugeriu ainda que poderia haver um lugar na política para os grupos de extrema-direita Proud Boys e Oath Keepers que incitaram os protestos violentos. No primeiro dia, como o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniu-se com os seus homólogos do Japão, Índia e Austrália, o grupo conhecido como Quad. O agrupamento de 4 países do Indo-Pacífico tem sido visto por muitos como uma iniciativa para contrariar ou pelo menos abrandar a crescente assertividade da China na região. Rubio é conhecido pela sua posição de linha dura contra a China e o momento da reunião sugere que o combate à influência chinesa continuará a ser uma das principais prioridades de Trump e do seu chefe diplomático. Marco Rubio sublinhou que irá executar o mantra America First do presidente Trump na sua política externa. In our republic, the voters decide the course of our nation, both domestically and abroad. And they have elected Donald J. Trump as our president when it comes to foreign policy on a very clear mission. And that mission is to ensure that our foreign policy is centered on one thing, and that is the advancement of our national interest, which they have clearly defined through his campaign as anything that makes us stronger, or safer, or more prosperous. Mas enquanto Donald Trump traz de volta à Casa Branca a sua abordagem mais unilateralista contra a China, o país asiático procura melhorar as relações com os aliados dos Estados Unidos. Do ponto de vista chinês, a melhoria das relações com países como o Japão e a Índia e o aumento da cooperação económica compensam o choque nas relações económicas entre o país e os Estados Unidos. Kaja Kallas, a principal diplomata da União Europeia, afirmou que o bloco precisa de aumentar as suas despesas com a defesa para se preparar para o pior e para ser capaz de se defender, caso seja necessário. A diplomata diz que os Estados-membros da União Europeia gastam em média 1,9% do seu PIB com a defesa, enquanto que a Rússia gasta 9%. There should be no doubt in any of our minds that we need to spend more to prevent war. But we also need to prepare for war. We need to improve our capabilities. We need our defense industry to produce what we need. We must prepare for the worst. Kallas disse que durante a próxima década a União Europeia vai precisar de pelo menos 500 mil milhões de euros para manter a competitividade no setor da defesa. Mas até agora apenas cerca de 13 mil milhões de euros foram reservados para a defesa e segurança no orçamento de longo prazo da União Europeia, que vai de 2021 a 2027. A Rússia intensificou a ofensiva e atacou várias cidades ucranianas no início desta semana. Na cidade central de Cherkasy, os destroços de um drone Shahed de fabrico iraniano lançado por Moscovo danificaram as janelas de 5 edifícios residenciais de 2 andares, uma escola e uma loja numa aldeia próxima.
Na cidade oriental de Pokrovsk, a Rússia lançou mais de 130 drones de ataque, bem como numerosos drones de engodo, de acordo com a Força Aérea Ucraniana. As autoridades locais afirmam que um dos incêndios envolveu apartamentos em 6 andares de um edifício que cobria aproximadamente 1 km². Em Dnipro, as autoridades locais afirmam que mais de 150 casas sofreram danos de vários graus e 2 edifícios de 2 andares foram destruídos por rockets russos. Os ataques feriram pelo menos 2 pessoas que foram transferidas para os hospitais mais próximos para receberem cuidados médicos. Os habitantes locais descrevem os ataques como um pesadelo. На мене. Я як заору. Дітей же ж треба було, поэтому син перейшов сюди, повна хата стекла, там перебіг сюди. Потім другий раз, як шандарахнуло, ті двері відлетіли аж до окна. Це був, звісно, кошмар. Не думала, що в 40 років остатися під відкритим небом. Os ataques russos também se estenderam ao nordeste do país e tiveram como alvo Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Os bombardeamentos não causaram vítimas diretas, mas segundo as autoridades, uma pessoa procurou ajuda médica após ter sofrido um ataque de ansiedade. Um grupo de soldados ucranianos recém-recrutados iniciou exercícios de treino de combate com o objetivo de se preparar para as batalhas na linha da frente contra as forças russas. Os homens da 24ª Brigada Mecanizada da Ucrânia são uma combinação de novos recrutas que nunca combateram com os que foram transferidos de posições na retaguarda para passarem para as linhas da frente. A sua formação tem uma duração prevista de 45 dias e foi concebida para cobrir todos os aspectos que os soldados irão necessitar quando forem enviados para o campo de batalha. Com a guerra a aproximar-se do 3º ano, o futuro permanece incerto para Kiev após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar posse. O presidente recém-eleito disse aos jornalistas que Volodymyr Zelensky desejava fazer um acordo de paz e mostrou esperança de que o seu homólogo russo seguisse o mesmo exemplo. Donald Trump disse que Putin estaria a destruir a Rússia se não conseguisse chegar a um acordo, enquanto apontava para os problemas económicos de Moscovo. Durante a sua campanha, o novo presidente prometeu acabar com a guerra no seu primeiro dia de mandato, mas mais tarde adiou o fim do conflito para um prazo mais realista de 6 meses. No entanto, a guerra continua e a Ucrânia está a optar por se preparar para o pior para garantir que as suas tropas estão prontas para o combate. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas num ataque israelita ao campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada. O governador local fala de uma invasão, mas as forças de segurança de Israel dizem que se tratou de uma operação antiterrorismo. Segundo as autoridades palestinianas, as investidas israelitas na Cisjordânia já fizeram mais de 800 mortos desde o início do conflito. Em Gaza, o cessar-fogo vai no 3º dia. Os que regressam ao enclave encontram as casas em ruínas. كله حجار بطون بس حجار بطون وبس اشيل الردم بدي سنتين عشان اشيل الردم هذا والحديد وين بدنا نيجي نقعد حتى نحط خيمه مش حتزبط الخيمه نحطها كله دمار 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 لا. A chegada da ajuda humanitária vai aliviando a população. De acordo com a ONU, já entraram em Gaza mais de 900 caminhões desde que a trégua entrou em vigor. A Greenpeace ganhou a batalha legal contra os Países Baixos sobre o uso de azoto. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Haia esta quarta-feira. O governo neerlandês está agora obrigado a tomar medidas para cumprir as metas de redução de emissões. Até 31 de dezembro de 2030, tem de garantir que as doses libertadas para o ambiente não ultrapassam os limites definidos na lei. Bovendien heeft de huidige regering tot op heden geen beleid afgekondigd op grond waarvan met enige wetenschappelijke zekerheid kan worden aangenomen dat bij uitvoering daarvan het wettelijk stikstofdoel voor 2030 zal worden behaald. De rechtbank zal de staat dan ook een dwangsom opleggen voor het geval het wettelijk stikstofdoel voor 2030. A multa pelo incumprimento é de 10 milhões de euros. Segundo a Agência do Ambiente dos Países Baixos, as metas para 2025 já não serão respeitadas. O Plano Nacional para as Zonas Rurais, implementado pelo anterior governo, dava prioridade à sustentabilidade. No entanto, esse programa está a ser abolido pelo atual executivo,
que não definiu uma estratégia alternativa. Um dia depois de pelo menos 76 pessoas terem morrido numa estância de esqui no noroeste da Turquia, as equipas de emergência prosseguem as buscas no local. Algumas testemunhas relatam as cenas de pânico vividas enquanto os hóspedes do hotel tentavam escapar às chamas, alguns dos quais conseguiram fugir pelas janelas. Çocuklar bağırıyordu, yardım edin diyordu. Anneler babalar da çocuklar var diyordu. Lütfen yardım edin, yanıyoruz diyordular. İşte itfaiye falan arayın. Biz de sakinleşmeye çalışıyorduk. Hani elimizden bir şey gelmiyordu, içeri de giremiyorduk. Bayağı yüksekti, ip falan da uzatamıyorduk tabii. Hani elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. O governo turco nomeou 6 procuradores para liderar uma investigação ao incêndio que se acredita ter começado na zona de restauração do hotel. 9 pessoas já foram detidas para interrogatório. Duas pessoas, incluindo uma criança de 2 anos, foram mortas e outras 2 ficaram feridas num esfaqueamento na Baviera. Segundo as autoridades, um suspeito de 28 anos foi detido após o ataque num parque na cidade alemã de Aschaffenburgo. As ligações ferroviárias na cidade foram temporariamente interrompidas após o suspeito ter tentado fugir através das vias férreas. A polícia está ainda a investigar o motivo e se o suspeito tinha alguma ligação às vítimas.